noite para você que estava nos acompanhando de antes. Deu um problema técnico na nossa live hoje. Tivemos que recomeçar tudo novamente. Mas como eu estava explicando antes, hoje é uma live especial, a nossa primeira live que a gente vai estar trazendo um testemunho do nosso irmão em Cristo, Marcelo Firmino. Muitas pessoas conhecem o Marcelo aqui da Igreja Videira Verdadeira, mas não conhecem a história dele, a vida dele, e hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho. Eu vou me apresentar, então, para você que talvez está nos acompanhando pela primeira vez. Eu sou a missionária Marinete Souza e a gente apresenta essa live aqui todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Então, você é nosso convidado a nos acompanhar também. Eu não estou me escutando. A acompanhar também os outros dias da semana. E hoje, especialmente, então, vocês desculpem a gente aí que está dando bastante problemas técnicos aqui. Orem aí também, porque com certeza o inimigo não quer que a gente fale das transformações que Deus ele faz na nossa vida. Mas a gente vai apresentar o testemunho do Marcelo. Talvez cantar a gente não vai conseguir depois, mas a gente vai passar o testemunho do nosso irmão em Cristo, Marcelo. Marcelo está aparecendo na câmera também? Tá? Marcelo? Então eu vou passar a palavra para o Marcelo, ele vai estar se apresentando e depois a gente vai fazer uma entrevista com ele. Ele vai estar falando um pouquinho da libertação que Cristo fez na vida dele. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Meu nome é Marcelo. Eu sou natural de Boqueirão do Leão. Tenho 41 anos. Casado com a Ana Paula, pai da Duda e do Christian. É isso aí. Isso aí, então, o Marcelo ele já congrega aqui na Videira, com certeza já deve fazer uns 18 anos, mais ou menos, que ele estava me relatando aqui antes que a gente estava conversando. E eu conheço o Marcelo há muitos anos e conheço um pouco da luta que eles têm passado, ele e a esposa dele, Ana Paula. Mas é um casal que nunca desistiu e Deus fez grandes coisas na vida desse casal, na vida do Marcelo, especialmente também pela libertação. Marcelo, para você que está assistindo e não sabe qual a libertação, Marcelo era usuário de drogas. E Deus tem feito grandes coisas na vida dele, porque eu, particularmente, que conheço o Marcelo hoje, e eu não imagino, eu não cheguei a conhecer ele na época que ele era usuário de drogas. Então, eu conhecendo o Marcelo hoje, eu diria que ele nunca usou nada. Mas as pessoas conhecidas dele e ele próprio sabem da história que ele passou. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas. É óbvio que o testemunho inteiro seria bem mais longo, mas a gente vai estar resumindo bastante. Vou fazer algumas perguntas e o Marcelo vai me responder. E para você que está aí, que talvez conhece alguém que tem algum filho, algum parente, algum familiar que é usuário, é importante que você passe adiante esse testemunho para que as pessoas saibam que Jesus ele tem o poder de libertar quando nós nos colocamos na presença dele e pedimos isso, porque com certeza Marcelo e Ana Paula eles se doaram muito na presença de Deus para que Deus transformasse a vida deles. Então vou estar começando fazendo a primeira pergunta para o Marcelo nessa noite. A primeira pergunta é: qual era a sua idade e quando você usou pela primeira vez entorpecente, e qual foi o entorpecente que você usou pela primeira vez?
Eu tinha 16 ou 17 anos, não lembro bem a idade, mas devia ser ali, final de 16, início de 17, nessa época aí. E a primeira vez que eu usei foi cocaína. Muitos falam que começa com a maconha, vai para cocaína, né? Então varia muito de um para o outro. Depende muito da situação, depende do quem é a pessoa que vai te oferecer a primeira vez, depende do que ele usa, né? Então, no meu caso foi cocaína. Maconha usei poucas vezes, não gostava muito, não curtia, como diz a gurizada, não curtia maconha. E Marcelo também, ele estava me relatando que ele começou também fumando cigarro, né? Que a mãe dele pegou ele uma vez com uma carteira de cigarro, então liberou o cigarro, que não era para fumar escondido, era para liberar. Então, para você que está me escutando, está me ouvindo, que talvez tenha um filho adolescente que está querendo começar a fumar um cigarro, e isso é um começo de tudo, né, Marcelo? Porque ali é que o corpo começa a sentir a falta, quem sabe, do entorpecente e as más companhias, com certeza, como ele relatou, que foram os amigos, né? Amigos de balada, é isso que... Sim. Isso. Na verdade, aquela vez a minha mãe encontrou a carteira de cigarro no meio das roupas, no roupeiro. Ela pediu pra mim o que era aquilo, né? Aí eu falei que era cigarro, ela liberou porque ela sabia que eu ia continuar usando. Eu ia continuar usando escondido e tal. Naquela época era um pouco mais normal o cigarro, assim, nos bailes, né? Era mais normal o homem fumando. Isso mudou bastante com o tempo. Acho que hoje em dia não é tão normal os adolescentes fumar assim cigarro. Naquela época era aquela coisa de, não sei certo explicar. Eu tenho 41 anos, então isso aí é 25 anos atrás, né? Mas aquela coisa de o guri que fumava era mais tipo homem, né? Mais homem fumando, né? Era coisa de homem fumar, mais ou menos isso. Então aí nós começamos a fumar nas festas, né? Comprava uma carteira de cigarro em 3, 4, dividia em 2, comprava 2 para passar a noite lá no baile fumando. E aí às vezes no final de semana se encontrava o pessoal, e aí vai indo, até que começa a comprar a primeira sozinho durante a semana já, e leva para casa e é assim que começa. E então assim, como o Marcelo estava relatando, que ele começou pelo cigarro, depois ele já passou logo para cocaína, porque na verdade a droga, o entorpecente, ela é algo que vai mudando de ano para ano também. Hoje em dia, quem sabe, a cocaína é algo até fraco perto do que a gurizada está usando por aí. Existem muitos outros tipos de entorpecentes muito mais fortes hoje. Existem até como remédios, como comprimidos, algo assim. Então, aqui eu quero fazer uma pergunta também. Para você é importante você saber quanto tempo tu usou o entorpecente até perder o controle, sabe, assim, aquele tempo que tu pensava que estava sob controle, que tu pensava, não, eu ainda consigo largar. Conta para nós um pouquinho, relata um pouquinho como é essa situação, assim, de tu entender que tu não consegue mais abandonar o vício. Para mim assumir que não tinha mais controle, que estava no fundo do poço mesmo, que nem eles dizem, que é o viciado, o drogado, ele chega no fundo do poço e ainda já com mais um pouquinho, né? Ainda tenta fundar mais. Então eu acho que foi depois de demorou uns 16, 18 anos para acontecer isso aí. 6 a 8 anos até... 16, 18. 16, 18 anos. Sim, porque o drogado, viciado, ele nunca assume, nunca, né? Nunca quer assumir. Só quando realmente ele quer parar mesmo. Porque em todo tempo ele sempre nega. O drogado é o maior manipulador que existe, né? Só manipula tudo e nega.
E o primeiro passo para conseguir parar é assumir o vício, né? Tanto faz a bebida também, é a mesma coisa. Bebida, o álcool é a mesma coisa. Na verdade, tudo na vida da gente, a gente tem que se convencer de que a gente é aquilo ali para conseguir mudar. Então, assim, conta um pouquinho para nós algumas coisas que tu fazia nesse tempo que tu não queria abandonar o vício. Naquela época que tu era apegado a isso, que tu tinha aquilo ali como algo que tu precisava para tua vida, algo que tu fazia, assim, tipo, se tu roubava alguma coisa. Conta para as pessoas que estão assistindo entender como funciona isso para uma família que tem esse problema. Já falei com algumas pessoas que usam, que umas 2, 3 acho que me falaram assim, não, eu nunca roubei, e eu sei que ele é viciado e usa direto. Eu não acredito, eu sinceramente não acredito. Pessoa que é viciado realmente que nunca tenha roubado. Aí tem uns que falam, não, eu roubo só da minha esposa em casa, só dos meus pais, mas é roubar também. Sim. Desde tu roubar a paz da tua família, já tá roubando já. Mas a pessoa vai mentir direto, vai mentir para todo mundo, vai enganar as pessoas, vai manipular, igual eu falei antes, vai roubar também. Não, o que falar, eu falo isso de mim, né? Mas pelo que eu percebo, assim, a maioria são bem parecidos. A minha esposa até às vezes acha engraçado que eu, de longe, assim, olho pra pessoa, eu já sei que ela é drogado. Aí ela olha, pergunta, mas por quê? O que foi? Por um simples gesto que ele fazia, mexer ele no nariz, ou mesmo que eu tenha parado, já faz uns 8 anos que eu parei já. Mas é aquela coisa que nunca mais vai sair da gente, né? Muitas vezes, até teve uma época que foi um dentista, né? Já aconteceu até uma vez com... Não vou dizer o nome de ninguém, mas em outros momentos, várias situações já que eu falei pra minha esposa, aquele lá é drogado, ele usa pó, droga, cocaína. E minha esposa não sabia, depois, mais tarde, ficou sabendo, foi internado, se separou por causa da droga, isso, aquilo. Que a gente percebe, né, que... Em pequenos gestos, pequenas atitudes. Atitude. Mas igual eu tava falando antes, eu tava assim, prestes a me separar, né? Até cheguei a me separar, fui morar com minha mãe, eu acho, um mês ali, mora perto de casa, né? Aconteceu várias situações durante o uso, assim, muita coisa mesmo. Nem sei qual exemplo podia dar, tanta história tem pra contar. Entre tantos, assim, então, pegava coisas pra vender, mentia muito. Sim, O dinheiro do trabalho, quem sabe, gastava tudo ali. Tudo, Teve um mês, uma vez eu comecei, e trocava muito de emprego, né? Não parava em lugar nenhum. E pode ser que tenha algum viciado, com certeza tem, que fica mais tempo num emprego só. Mas eu sou mais daquele, da geralzão. Geralzão é aquele que fica pulando. Não fica em lugar nenhum, porque vai aprontando muito, né? Falta muito, não tem compromisso. Vários motivos, né? Eu lembro de uma vez que eu fui trabalhar um exemplo. O primeiro mês, acho que eu levei pra casa, eu acho que 100 e poucos reais do salário. Ou 200 e poucos. Daí a minha esposa foi lá conversar com a dona lá da empresa, pra ela receber então o salário, né? Porque senão não ia levar nada pra casa no final do mês. E isso passou o mês, só que todo dia eu pegava um pouco de 20 pila, 50, ia pegando, vale. E não sei por que eles iam dando. Nesse tempo eu já tinha me internado já. Tinha me internado, saído e tava tentando de novo, sabe? Então as pessoas não sabiam certo se eu tava usando ou não. E como eu falei antes, as pessoas negam. O drogado vai sempre negar, nunca vai dizer assim, não, abertamente. Nem pros amigos, às vezes, nem pra só se for muito amigo que usa junto, muito. Mas que nem a maioria nega, vai sempre negar. Então, quando a minha esposa foi receber o salário lá no final do mês, não tinha nada. Daí a minha chefe falou pra ela, não, mas o Marcelo já pegou tudo.
Ele disse, tinha uma semana que era para comprar fralda, outra semana para comprar remédio, e todo dia precisava de dinheiro para comida, isso e aquilo. E eu sabendo que minha esposa aquele dia foi me buscar lá, né? E eu deixei para a última hora, assim, eu não contei, nem na última hora não contei para ela, né? Isso acontecia muito, deixar dar o estouro, sabe? Vai deixando, vou resolver, vou contar, vou indo, só vai empurrando, sabe, os problemas para frente, nunca resolve nada. Então, para você que está acompanhando, é muito importante esse relato dele, para você talvez conhecer um pouquinho do teu familiar, aquele que talvez você está desconfiado que ele usa, mas não tem essa certeza. Então, esses pequenos detalhes, como o Marcelo está relatando, é muito importante prestar atenção para poder ajudar essa pessoa. Porque, com certeza, se a esposa do Marcelo, que eu conheço bastante a história deles, se ela não tivesse ficado junto com ele e ajudado ele não teria saído dessa situação, com certeza não estaria nem aqui hoje. Mas, como ele relatou também, é muito importante que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. Então, por isso que nessa parte entra também a parte espiritual. Porque nessa época vocês já frequentavam a igreja? Pode. Eu já frequentava, sim. Os dois frequentavam a igreja já? Sim, a minha esposa mais do que eu. Eu frequentava, mas que nem às vezes falam, um pé na igreja e outro no mundo. Um pé na igreja e um no mundo. Demora muito pra... Por exemplo, eu fui liberto através de um sonho, né? Uhum. Tava falando antes quando foi que eu me convenci a parar. Eu fui internado umas 3, 4 vezes, né? E saía da internação já, às vezes poucos dias, semana, mês, já usava de novo. Sim. Tem pessoas que conseguem ficar um ano, até 3, 5 sem recair. Tem pessoas que saem no mesmo dia já vão usar, que já estão lá dentro assim, tentando convencer todo mundo que tá curado, né? Que vai sair bem, que lá tá bem. O pessoal comenta dentro da clínica, né? Que lá tá bem, tu viu? Ele vai mudar. Sai no outro dia, ficam sabendo já que já caiu. Às vezes sai num dia e já volta pro outro. Quem tem condições de pagar uma internação, deve ter uns 4.000, 5 lá a internação. Quem tem condições já volta no outro dia. Muitos aconteceu assim. E aí muitos vão pela prefeitura, pelo CAPS, né? Tem que esperar a vaga. E eu fui internado, fui em fazenda, fui em hospital, também é desintoxicação alcoólica. Mas também é para droga isso. Fica lá uns 15 dias lá no hospital. Fui internado várias vezes, mas pra mim não funcionou. Ajuda bastante, pelo menos a pessoa já sai da rua, né? Tá lá num lugar seguro já. E vai clareando as ideias, vai conversando com as pessoas, vendo outros exemplos, tanta assim, coisa que acontece com as pessoas durante o uso de droga, né? Muita coisa ruim mesmo acontece. E lá dentro é um lugar que fica sabendo as histórias de um e do outro, né? Para as pessoas convencendo que não vale a pena usar, para parar. E aí uns conseguem parar durante com a internação. Mas eu vi muitos lá naquela época que estava lá e frequentava um tempo, depois das reuniões lá, que tem uns que ficam às vezes 10, 15 anos e depois recai. Porque quando o uso de droga, a pessoa é viciada, ela não é curada. Não existe cura, né? Eles falam que é estacionado, vai estacionar o vício. Sim. Tu tá sem usar há 5 anos, 10 anos, mas tu não tá curado. Tem que viver um dia de cada vez. E é mentira dizer, não, eu tô curado. Não existe cura. Tu vai estacionar o teu vício, sabe? Pra mim, aí, isso que eu falo pra todas as pessoas que eu conheço, assim, que eu vou dar um testemunho, um conselho, que daí Deus já faz a obra mesmo, eu acredito, por completo. Deus, eu posso dizer que daí quando ele liberta mesmo, assim, e a diferença de se internar numa clínica, tu vai parar de usar droga, mas tu vai continuar. A maioria que eu conheci saía de lá e continuava roubando, mentindo, né, enganando as pessoas, muitas outras coisas errado.
e Deus restaura por completo, né? Isso porque tu começa a aprender a palavra, a obedecer à palavra de Deus, então ali tu já começa aquela transformação de dentro para fora. É isso mesmo. Porque eu sempre me cobrava muito daí, depois que eu fui liberto, liberto através de um sonho, né? Uhum. E aí eu sempre cuidei muito para mim não mentir, né? Não mentir, não roubar, não fazer coisa errada, porque daí quando Deus fez a obra, a gente sente o Espírito Santo, né? Uhum. A gente sente Mas a presença conta um pouquinho dele. assim, como foi esse sonho, o que Deus falou para ti nesse sonho? Nesse sonho, eu caminhei com Jesus. Parecia que foi por horas, né? Não sei o tempo foi. Mas no sonho, pelo que eu me lembro, assim, parece que foi bastante tempo caminhando com ele. E ele me prometeu uma vida nova, uma vida maravilhosa. Naquela época eu mesmo já não tinha muita esperança mais. E assim, lá no fundo eu queria parar, mas eu sentia que eu não ia conseguir parar. E eu escutava muita gente assim falando que eu não tinha mais mesmo, não tinha mais volta. Até familiares falavam assim que o Marcelo era um caso perdido mesmo, não tem volta. Que o destino era prisão e morte, sabe? Não tinha outro futuro. Não tinha outro. Não tinha. E Deus veio no sonho. No sonho eu conversei um tempo com Jesus, me prometeu uma vida nova, maravilhosa. E bastava crer nele, acreditar, né? Confiar. E aquilo ali te deu força para cada vez que dava uma recaída, tu te lembrava não, da depois daquilo eu não recaí mais. Eu já caí várias vezes, mas depois do sonho não. Depois do sonho não mais. Nas internações eu saía, continuava, ficava um mês, 15 dias, uma semana. Tive muitas recaídas, mas depois do sonho daí não. Depois do sonho porque quando não adianta se internar, parar de usar droga, eu vou parar. Tem muitos que falam, eu vou parar sozinho, para uma semana, 2. Só que fica ali todo dia aquela vontade louca, se maltratando e tomando remédio para dormir. E no sonho não. Depois do sonho, aquele dia, nós fomos caminhando. De longe assim eu vi que era uma montanha com milhares de anjos assim, nós ia se aproximando, conversando, chegando perto. Quando eu cheguei bem pertinho, até hoje eu não sei bem o significado de algumas coisas no sonho, mas quando eu cheguei perto assim, eram ovelhas na montanha. Uhum. De longe eram anjos, né? Fomos caminhando, se aproximando assim, aí eu vi que eram tudo ovelhas assim, né? E aí Jesus já acabou o sonho, tinha ido embora já. Aí eu acordei, mas no dia eu lembrava muito bem assim do sonho. Daí me ajoelhei na cama para agradecer a Deus, chorando, porque eu tinha percebido já, eu tinha visto que dessa visita mesmo, desse milagre que tinha acontecido na minha vida. Uhum. E aí eu tava agradecendo, orando, e aí Deus mandou ir na minha Bíblia, pegar a minha Bíblia na mesa da sala. Aí quando eu peguei, eu fui pegar a Bíblia na mesa, tinha aqueles panfletinhos, pessoal, entrega assim pra ir nas igrejas. Esses que evangelizam. Isso. Tinha um pouquinho ali pra fora da Bíblia, uma parte assim de cima, e aí tinha bem destacado assim uma frase assim: acredite no seu sonho. Ali daí nossa, foi muito legal aquela parte, porque aí eu tive mais certeza que eu tinha sido liberto. Sim. Mas eu já acordei com certeza, ali eu tinha sentido, né? Aí eu fui lá na minha mãe, de manhã, contar pra ela. Mas ninguém dava bola, ninguém acreditava, né? Depois de tanta mentira, tantas tentativas. E eles tinham razão, porque tanta coisa aconteceu, né? Uhum. Ninguém mais mesmo acreditava mesmo. E aí, meio-dia, minha esposa chegou do trabalho, contei pra ela também, mas nem te falei, Ninguém dava crédito, não. mas... Aí na hora assim, eu quis ficar meio, mas não vão acreditar, no sonho foi tão bonito, tão legal, ninguém fala nada, só escuta e, que legal. Uhum. Não davam bola, sabe? E aí demorou um mês, 2, 3, mas não é assim de uma hora pra outra pra pegar confiança de novo, né? Aí eu lembro que uma época tinha passado uns 6 meses, eu acho, 8 meses por aí. E até um ano, assim, ainda tinha pessoas assim, ainda que
que eu percebe, né, que as pessoas estavam com o pé atrás ainda. Sim. Será que parou mesmo? E hoje tem pessoas que eu não vejo há anos atrás, né, que nem sabem, assim. Daqui a um pouco pode me olhar assim e dizer, aquilo lá, né, vai lembrar de mim do passado, Sim, né? Sim, vai lembrar do antigo Marcelo. Isso. Eu percebo já, assim, pessoas que eu não vejo há muitos anos. É difícil acontecer, porque a maioria a gente se vê ou vem conversar, mas se algum que não tem contato, só vê de longe, eu percebo, assim, que eles devem estar passando na cabeça deles. Será que lá, tá vivo ainda? Tá por aí, não morreu? Será que aconteceu? É o mesmo? Será que é o Marcelo? Me olhando. Será que não é o irmão gêmeo? Isso, porque ninguém acreditava mais mesmo que eu ia conseguir, sabe? Conseguir sair daquela situação. E tá, então aqui a pergunta era quanto tempo, quando ele se convenceu que precisava de ajuda, tá, então ali ele já falou, né, ali quando que ele se convenceu. E quanto tempo demorou, assim, para tu abandonar? Porque como tu disse, tu começou aos 16 anos, esse tempo, assim, de luta, quanto tempo tu estava casado, solteiro nesse tempo? Tu casou com quantos anos? Casei com 27. 27, então tu já usava bem antes do casamento? Já. Bem antes. Mas a minha esposa, quando começamos a namorar, ela não sabia. Demorou um tempo pra descobrir. Pra ela descobrir? Bastante tempo. Quando ela descobriu, já estava enlaçada. Eu sempre disfarçava bastante, mas eu ficava pensando, acho que ela sabe, mas não quer falar sobre isso, sabe? Mas ela conseguia disfarçar, né? Falava que era o álcool, bebida, né? Porque misturava, no começo misturava, né? Aí ela pensava que era bebida, né? Não era droga. Então, demorou. Depois do casamento, mais ou menos uns quantos anos pra... Que eu continuei usando? Com 27. Ficamos casados mais uns 2, 3 anos, assim, separados. Aí depois me internei, já caí. Daí já começou a luta pra abandonar. Sim, agora faz uns 8 anos, acho, mais ou menos. E tenho 41, então... eu não guardo muito datas, sabe? Datas, mas... Nas clínicas mandam contar até os dias, vão lá ganhar, tipo, prêmiozinho de um mês, um ano, 5, 10. Vão nas reuniões e é um dia de cada vez. Pra mim foi diferente, como foi num sonho, fui liberto por Deus, assim, eu não guardo data. E como eu falei antes, pra mim foi mais fácil depois do sonho. Porque desde o primeiro dia, assim, Deus me tirou o pensamento da droga, sabe? É bem diferente do que parar numa internação e tu vir pra casa e só ficar na base de remédio. Sim, daí, lutando com as tuas forças. E aí tinha algumas técnicas, né? Andar no começo sem dinheiro, não levar dinheiro junto, não ir em certos lugares. Isso é muito bom. Até hoje eu não vou mais em muitos lugares, tem que evitar mesmo lugares. Sim. Né? Só que como eu fui liberto ali dessa última vez por Deus mesmo, num sonho, eu nunca fiquei pensando, me torturando com vontade, nunca mais me deu vontade da droga. Isso é muito importante. Passava dias e dias, até hoje, e desde o começo, eu nunca pensava em droga, sempre... Daí comecei daí a me focar muito no trabalho, o pensamento ficava direto assim, no trabalho. Era pensamento direto no trabalho, família, Deus... pensando em alguns louvores, que eu escutava muito louvor. Nessa época que eu fui liberto através de um sonho, eu escutava bastante louvor naquela época lá. Por mais que eu tava assim, às vezes caindo, usando, mas eu escutava bastante louvor. E aí quando eu parei, então eu não fico pensando, eu falo para o pessoal hoje que eu conheço muitos que usam ainda, né? Tem muita gente que eu conheço que usa. E aí eu tento dar uns conselhos, eu falo pra eles, se eu parei, alguns me conhecem do passado, se eu conseguir parar, por que vocês não conseguem também? Isso. Não tem porquê. E isso aí eu posso falar pra eles assim, tentar o máximo que puder, fazer o que puder mesmo pra parar, porque vale a pena, porque a vida de um viciado não é vida, é isso que eu falava, que daí Jesus me disse pra mim, tu vai ter uma vida muito melhor, né? Porque aí eu falava pra ele que aquilo não era vida. Até eu pedi até aquela vez lá, eu tinha muito medo, que eu tinha sido já
ameaçado por 2, 3 traficantes já de morte. E aí Jesus me prometeu que teria sempre um anjo junto comigo, né? E aí isso eu tinha esquecido antes do detalhe no sonho. Ele prometeu para mim que teria sempre um anjo, 24 horas do meu lado. Eu perguntei, mas tem tantos anjos sim, vai ter um... Daí ele disse, não, fica tranquilo, vai ter sempre um anjo do lado, te cuidando, não precisa ter medo nenhum, porque eu tinha muito medo, né? E aí andava de noite por aí, nas ruas, né? Mesma coisa que tu vê hoje um drogado assim na rua, às vezes tu vê assim, aquele é drogado. Era eu antigamente, tu olhava assim, qualquer um via. Tinha gente que eu tava vindo do lado da rua e atravessava a rua pro outro lado. Pra nem passar do meu lado. Não, pra mim não pedir dinheiro emprestado, né? Há pessoas que conheciam. É. Então a pergunta aqui era quando realmente conseguiu. Então com certeza ele já respondeu que foi através de Jesus mesmo, que tentou muito em clínicas, mas a verdadeira libertação foi através do sonho, com certeza. Muita oração também da esposa, Ana Paula, que passou também, eu conheço um pouco a história dela e a gente já conversou bastante sobre isso também, e com certeza muita oração. Então é muito importante que você que tem um parente, um familiar que é usuário, que você ore, que você busque em Deus, porque Deus realmente ele liberta, como o Marcelo tem relatado aqui. Então, quando ele realmente conseguiu, foi quando ele realmente se entregou para Jesus. Com certeza, tu também tem orado, clamava para Jesus, para ele te dar esse sonho e essa libertação, né? Com certeza. Sim, eu tava pedindo bastante para ele mesmo, porque eu lembro que um dia eu escutei minha esposa orando uma vez, e ela pediu para Deus, porque ela orava muitas vezes, ela orava pedindo para Deus para me mudar, sabe? Para mim conseguir parar de usar droga, para mim trabalhar, ser uma pessoa normal, uma pessoa do bem. Mais ou menos assim, eu via ela pedindo. Eu orava assim. Só que daqui um dia ela mudou a oração dela. Isso foi mais um motivo para mim ter assim, buscado mais a libertação. Um dia ela estava orando, ela pediu para Deus que queria de Deus um homem bom, né? Um bom pai para criar os filhos, um bom marido. E aí eu pensei assim, tá, mas antes a oração era para mim melhor, para mim parar com as drogas, para mim ser para Deus me transformar. Aí depois a oração já era diferente, já era para Deus colocar um homem, não tá mais insistindo só em que tinha que ser eu, sabe? Aquele homem bom. Tava pedindo um homem bom. Aí nesse meio tempo que eu recaí, eu usava e tal, e sempre frequentando os cultos, eu vinha, por mais que não tava assim entregue 100% para Jesus, mas eu via muitos milagres acontecer na igreja. Eu conhecia Deus, eu sabia. E ela, como ela era uma pessoa muito, digamos, muito fiel, íntima a Deus, eu sabia que Deus ia atender o pedido dela. Então, se eu não virasse, me tornasse aquele homem bom para ela, para os filhos, com certeza Deus colocaria outro na vida dela. E eu não queria perder meus filhos, né? E nem ela. Então, só que eu não tinha esperança de parar, sabe? Muitas vezes eu ia buscar droga sem querer. A gente quer usar, queria. Só que às vezes no caminho, assim, dava aquela coisa, aquela sensação ruim, né? Porque tô indo de novo lá, o que eu tô fazendo novo, né? Aí podia até parar, querer voltar, mas aí parece que o corpo te leva à força, sabe? Não tem domínio, controle. É muito ruim mesmo. Eu falo hoje pro pessoal que usa, eu falo assim, diariamente com pessoas que usam droga. Sim. Só que é bem difícil mesmo. Eu fico... não adianta, é complicado. Minha família, minha esposa, todo mundo fala pra mim parar. Cada um tem uma história. Cada um vai acontecer uma história diferente, assim. Sim. Um caso do outro, sabe? E eu falo pra eles,
tentar evitar sempre a primeira dose que eles falam do dia. É bem mais fácil, porque tá muito no pensamento, querer usar, evitar a primeira, porque depois que usou a primeira, aí não para mais. Para parar. Então eu falo sempre para evitar a primeira, sabe? Evitar a primeira e buscar, tentar ajuda. Que as pessoas falam, vou parar sozinho, não existe. Buscar ajuda no CAPS, numa igreja, de alguma maneira tem que buscar ajuda, né? Senão não consegue por si próprio. Sim, e a vida é outra vida mesmo, né? Sem aquela dependência, né? Sim. Então, quando conseguiu, realmente, quando lutaram junto, ele e a esposa, buscando a Deus, como ele disse, então ficar firme na presença de Deus, isso é muito importante. E como ele mesmo relatou, isso também não foi do dia para a noite, para você que talvez tenha algum usuário na família e talvez está lutando já há alguns anos, mas é importante entender que isso é um processo, isso às vezes vai um longo tempo até conseguir essa libertação, mas que Jesus ele liberta, como o Marcelo é um testemunho vivo aqui. Eu quero falar também um pouquinho de como era, assim, se tu conseguir resumir, assim, colocando até em valores, como é que era a tua vida financeira como usuário de drogas. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta, como é a tua vida financeira hoje? Naquela época eu andava... se eu ganhasse um tênis novo, ganhava, porque era difícil conseguir comprar, né? Eu ganhava. Por mais que brigava em casa, tanta coisa acontecia, mas às vezes tinha que sair a família junto para algum lugar. Por mais que muitas vezes eu até ficava meio por casa, e saíam... minha esposa e os filhos iam para algum lugar na família passear, às vezes ficava em casa, mas geralmente eu acompanhava. Então às vezes eu quero dar um exemplo assim: se eu ganhasse uma jaqueta nova, um tênis novo, durava um dia, 2, eu ia lá e vendia, empenhava. O pessoal vai lá empenhar para buscar no outro dia, mas no outro dia se conseguir dinheiro, tu não vai lá resgatar de novo, tu vai lá e vai comprar de novo e tu vai perder. Não tem valor nada, só pensa só em droga. Depois que tá viciado, não pensa em outra coisa. Não dá valor, o valor maior tu dá pras drogas. Tu quer a droga. Daí não tinha celular, não tinha roupa, as boas, vendia tudo. Só não vendia o que eles não queriam, né? Vende tudo, é uma pena que vende tudo, geralmente rouba de si próprio, tira da própria casa. Mas nem estava falando antes, a vida financeira naquela época devia para todo mundo, né? Devia para todo mundo. Às vezes se a pessoa não desviava na rua, eu desviava, porque estava devendo já. Sim. Né? Mas eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar antes. Um pouco antes do sonho, aquela vez que eu fui liberto, aconteceu uma vez, uma noite, que eu saí correndo na chuva, no meio do mato, e tinha alguém me seguindo, e eu correndo, que iam me matar. E na verdade não tinha, mas na cabeça da gente naquela hora tinha. Alucinação já. Sim, eu tinha direto, em casa também, eu escutava voz direto. Olha só como... Eu olhava embaixo da cama, amarrava as portas dos roupeiros, destruía um monte de coisa dentro de casa, procurando coisa, câmera, bilhetes, e pá, era uma loucura. Mas aí no mato, esse dia, correndo na chuva, ninguém sabia daquela história lá. Mas era uma tempestade, relampeando, trovejando. Já era meia-noite, 2 horas da manhã, eu acho. Quando voltei pra casa, todo molhado, minha esposa dormindo. Aí eu tomei um banho e ninguém sabia. Acho que foi no outro dia ou 2 dias depois, eu vim no culto e o pastor daí chamou, Deus revelou para ele aquela história, que o pastor David falou assim, que tinha uma pessoa aqui entre nós no culto que estava correndo durante a noite na chuva, no mato, fugindo de alguém, e não era ninguém, mas na verdade era um espírito da morte. E aí, se essa pessoa queria ser liberta desse espírito, né? Daí eu vi na hora que era
Pra mim, não tinha ninguém mais ali que tava correndo na chuva, no mato, fugindo de alguém. E aí eu vim na frente, ele me deu também essa libertação. E logo depois teve aquele sonho, né? Foi poucos... Isso foi antes do sonho, um pouquinho antes. Ali já foi não vou dizer um livramento, até, de repente até foi um livramento aquele dia, porque na loucura que eu tava, eu nem sei o que podia ter acontecido. Livramento eu tive tantos, que se fosse contar os livramentos também que eu tive durante essa época aí, também foram muitos, sabe? Mas agora eu só quis comentar essa parte do pastor cada vez que Deus falou pra ele. Daí assim, por isso depois eu comecei a pedir mais pra Deus também, pra ser liberto, e essas coisas vai convencendo as pessoas, né? Por exemplo, que Deus se preocupa com a gente, né? Nem falar aquele dia pro pastor lá, contar essa história. Imagina, eu não tinha contado pra ninguém, né? Aí Deus relatar pro pastor ali que uma pessoa lá no mato, correndo, de noite, na chuva, né? Que tinha realmente um espírito da morte. Sim. Ali a pessoa começa a cair mais a ficha também, né? Não, é comigo mesmo, isso é pra mim. Sim. Então, assim, como o Marcelo falou, que ele não conseguia ter uma roupa, não conseguia ter um dinheiro na carteira, pelo contrário, vivia ameaçado pelas pessoas por estar devendo para as pessoas, até foi ameaçado de morte, né, muitas vezes. Então eu quero perguntar agora como é a vida do Marcelo hoje em família. Naquela época, como tu disse, era muita briga, era muita... Assim, para você que está ouvindo esse testemunho hoje, ele tá bem resumido, porque eu já conversei bastante com o Marcelo na casa dele, lá com a Ana Paula, e assim é muito impactante, sabe, ver o que Deus fez na vida dessa família. Então, assim, como é a vida de vocês hoje? Assim, hoje vocês têm dinheiro para ir viajar? Hoje o Marcelo tem a microempresa, como é que chama? Pode ser, microempresa. Microempresa, um empreendedor. Isso. Quantos funcionários tu tem hoje? Não precisa dizer a quantia que tu tem dinheiro no banco. Mas assim, o que Deus fez, assim, de uma pessoa que vendia os tênis, hoje mais ou menos quantos funcionários tu tem, quantas pessoas que dependem financeiramente do trabalho que vem da tua empresa hoje? Hoje tenho 11 funcionários, então. Olha só. E financeiramente não posso reclamar. Se reclamar, nem diz outro, Deus castiga, né? Não pode reclamar. Sim. Tá bom. Dá para viajar, dá para comprar presente para os filhos. Dá. Eu não vou dizer assim, tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que preciso. Deus dá tudo que precisa, né? Sim, perto do que já foi, Sim. né? Perto do que já foi. Então, só resumindo, aquele Marcelo que vendia os tênis, vendia as roupas para poder sustentar o vício. Hoje ele é empreendedor, ele trabalha com obras. E hoje o Marcelo tem 11 funcionários e trabalhei na casa deles também, uma casa muito boa, tem carro. E então, assim, resumindo, Deus fez grandes coisas na vida do Marcelo, mas para isso eles precisaram ficar firmes na presença de Deus, com certeza, ouvindo os dois juntos, Marcelo e Ana Paula. É muito interessante porque a luta muito grande do Marcelo, mas também da Ana Paula, para persistir com ele nesse momento, porque talvez qualquer outra mulher largaria, abandonaria, não ficaria mais junto. Então é muito importante, por mais difícil que seja, que você apoie o seu familiar e principalmente que você acompanhe ele e procure trazer para a presença de Deus, porque Deus, ele realmente liberta. E como o Marcelo falou, quando Jesus, ele liberta, ele não deixa rastros, porque como o Marcelo mesmo relatou, ele não sente mais o desejo de usar drogas hoje.
ele está totalmente liberto. Tanto que, para você que talvez conhece o Marcelo hoje, você não diria que ele era o usuário de drogas, que ele era aquela pessoa que andava maltrapilho nas ruas. E assim como ele falou mesmo, ouvindo o testemunho dele, conversando com ele, assim, a gente fica arrepiado de ver coisas que ele fazia. Tu não reconhece, realmente. É uma nova criatura, como diz a palavra de Deus. E então, assim, só para encerrar então a nossa entrevista de hoje, que lição que tu tirou de todo esse processo de libertação, e deixa um conselho para as pessoas que ainda estão nessa luta. Uma lição que eu tirei... Como é que eu vou te explicar? Deixa eu ver. Não dá para desistir, quem sabe? Que vale a pena lutar. Vale a pena porque lutar. Por mais que eu recaía, não dava certo, mas hoje eu vejo que eu lutei bastante. E é muito bom a família ficar junto, apoiar. Te apoiar, te ajudar. Porque por mais que muitas vezes alguns, mesmo assim, a família mesmo te abandona, né? Na verdade, a maioria te abandona. Geralmente o pessoal fala, sobra só mãe ou esposa, alguma coisa assim. Não que eles queiram, que não gostam de ti, mas acontece. Eles não vão perder a família deles por causa de um irmão. Porque se ficar sempre do lado do irmão, eles vão acabar perdendo a família deles. Sim. De tanta coisa que acontece. Então isso aí é automático. Eu acho que com todos acontece isso. Mesmo assim, às vezes, né, eles davam aquele apoio, né? Se fosse lá pedir uma ajuda, de repente não dá uma ajuda, mas não que eles vão ir atrás, porque isso cansa, né? Isso aí foi 15, 20 anos, né? Acho que eu usei uns 15 anos naquela época lá, bastante mesmo, e nos últimos 5 anos foi todo dia, né? Todo dia, né? Os últimos 5 anos. Então as pessoas cansam, como eu falei antes, ninguém mais tinha esperança que eu ia conseguir parar. Ninguém mais acreditava em mim. Nem eu mesmo acreditava mais em mim. Sim. A minha esposa, que estava falando antes, muitas vezes ela caía, naquela época caía no chão, e aí depois um dia ela foi perguntar pro pastor por que caía. O significado de cair tanta vez durante o culto, né? E ele disse que enquanto ela caía, o Espírito Santo estava dando força para ela aguentar o que ela estava passando. Não falou o que era, nada, mas nós sabíamos o que era, né? Ela também sabia que estava dando força para ela superar. Então ela sempre esteve do meu lado, por mais que às vezes eu tive que sair de casa, ela pedia para mim sair por segurança, tinha medo, né? Eu nunca pensei em fazer mal para ninguém, mas naquela loucura toda, por segurança, acabava até saindo de casa um tempo. Mas a lição que fica é sempre lutar. Igual eu falei antes, que a pessoa que quer parar tem que procurar uma ajuda, tem que ir na igreja, seja qual for a igreja, nosso Deus é o mesmo, né? Se puder vir aqui, vai ser bom, vai ser uma bênção vir aqui. Na mais próxima da tua casa, pode ser. E pode ser, que eu falei antes, no CAPS, na igreja, no CAPS, isso, qualquer tipo de ajuda, mas tem que procurar ajuda, sozinho não vai conseguir. E a lição então é essa, de não desistir. Não desistir, vale a pena. E tava falando antes, agora esqueci de falar antes da questão financeira. Na verdade, como eu estou hoje, era o que eu mais ou menos imaginava que eu ia conseguir na minha vida toda. Só que não paguei tudo ainda. Ainda tem muita coisa que ainda tô pagando ainda. Mas é mais ou menos o que eu imaginava que eu ia conseguir até me aposentar. Era o que eu imaginava que de repente eu ia conseguir. Pra te ver como Deus supera as expectativas. Teve uma promessa pra mim uma vez, uma promessa que queria me dar tudo de volta que tinha colocado fora, sabe? E me deu, foi muito rápido mesmo, me deu tudo de volta, sabe? E isso aí. E um conselho para as pessoas é não começar usando, porque se alguém te falar que a droga é ruim, a pessoa nunca usou, tá mentindo. No começo a droga é bom, senão ninguém ia viciar, ninguém ia continuar usando. A pessoa que usou a primeira vez, se a droga fosse ruim, não ia mais usar a segunda, né? Sim. Então isso é mentira. De querer assustar um filho, de repente algum pai tá assistindo, eu vou dizer pro meu filho não usa porque é ruim.
E aí vai que um dia o filho usa e acha bom. Então tem que dizer logo a verdade para ele. Muitas vezes os pais não sabem. Mas a droga, se fosse ruim, eles não iam viciar. A droga ela é bom, por isso que ela vicia. O problema dela é as consequências. A consequência, e ela vai... Muitos falam que consegue dominar a droga. Não existe isso, né? Tem uns que demoram 5 anos para viciar, 10, 15, mas a pessoa vai viciar. Vai acabar viciando. E vai perder o controle. Vai perder tudo. Perde tudo, né? Uhum. E hoje em dia cada vez tem drogas mais fortes, né? É mais rápido para viciar. Então, que nem eu tava falando, não, a melhor coisa que faz é nunca nem experimentar. Nunca nem experimenta. Nem experimenta, não experimenta. Não, passa longe. Passa longe, não vale a pena. É isso aí, então. E eu acredito que esse testemunho tenha edificado a vida de você que está nos acompanhando. E compartilhe para alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir esse testemunho. A gente até pede desculpas que hoje a live não está como de costume por problemas técnicos, mas então hoje a gente vai apenas dar o testemunho. Hoje não vai ter louvor. A gente vai dar para louvar? Vai dar. Que maravilha. Então vamos ler os comentários, depois a gente vai passar para o louvor, então. Tu quer ler os comentários ou quer que eu leia? Não, pode ler. Posso ler? Tá. Então aqui, Thaís dos Reis. Nós temos muito orgulho de você, Marcelo. Você é incrível e Jesus também. Muita gratidão pela transformação que Jesus fez, restaurou a vida, o casamento e a família. A Ana Paula tá falando. Dayana Pereira. Verdade, Ana. Uma grande mulher, você. Daí a Ana Paula aqui, falando antes da parte que tu falou que ela orou muitas vezes de madrugada, e ela assim, ó, só Jesus liberta. Muitas madrugadas implorando ajuda, período em que Jesus me carregou no colo. Daí a Dayana fazendo um comentário bem engraçado. Faça 3 horas de live, Marinete. Tá muito boa a live hoje. Amém, glória a Deus. É só isso daí. Deu alguns problemas pra gente começar a live, mas começamos, então estamos aqui. Então a gente vai trazer então o louvor que a gente ensaiou, eu e a Adriane. Vamos estar cantando e depois vamos estar fazendo uma oração final. Então, creio que o tempo já está até estourado, mas então vamos estar cantando uma canção que louve a Deus Pai, a Jesus, que essa canção, o nome dela é Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus, aquele que liberta, aquele que fez toda a obra, com certeza, na vida do Marcelo, da Ana Paula. Se você talvez não conhece essa família, não conhecia, mas vê eles aqui na igreja de vez em quando, Deus fez grandes coisas na vida dessa família. Eu conheço porque eu tenho um pouco mais de intimidade com eles, mas é muito importante ouvir o que Deus fez na vida deles para te dar força, para te dar fé. Talvez você não tem nenhum dependente químico, mas tem algum outro problema na tua vida, e Jesus, ele tem o poder para libertar. Então essa canção, ela vai falar do poder de Jesus, de onde nós estávamos e onde Jesus coloca a nossa vida. Amém? Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que do céu vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis.
sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimindo a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a impressionar, pois as almas dos que creram ao Paião de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Com seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Amém, glória a Deus. Então é para esse Jesus, o Rei dos Reis, que nós estamos adorando, cantando essa noite. A gente agradece a todos vocês que nos acompanharam nessa live de hoje. A gente agora vai estar fazendo uma oração final e depois ali a gente vai estar olhando. Tem mais algum comentário ainda aí, Adriane? Não tem mais comentário. A gente agradece a todos. Mais comentário? Tem. Marcelo, eu como teu irmão sou a prova da história de superação e o agir de Deus na tua vida. Luiz Ricardo Firmino. Amém, glória a Deus. É a família relatando aí também. Tá ligado o microfone dele? Tá. Eu queria, então, agradecer pela oportunidade, né? De poder vir dar esse testemunho. Porque eu sempre peço para Deus, assim, para me usar, para poder dar esse testemunho para outras pessoas, né? Dar esses conselhos, de alguma forma poder ajudar muitas pessoas. Eu sei que na hora eles negam, mentem, que não usam, mas eu sei que estão usando, então eu continuo falando, né? E eles ficam quietos escutando, porque se eu pedir, né, alguma coisa vão negar. Então eu peço para Deus me usar para dar, assim, poder levar esse testemunho, tu falou antes, é um testemunho vivo, né? E aconteceu tudo comigo e eu consegui essa libertação, consegui sair fora daquela
maldição, né? E então eles conseguem também. Então queria agradecer por ter a oportunidade hoje e parabenizar vocês pelo programa também. Bem, amém. Muito, muito bacana. Amém. Obrigado. E a gente vai estar orando e convidando. Se você é membro daqui da nossa igreja, também não precisa ser só os membros, mas se você tem um testemunho, tem algo assim importante que pode transformar a vida de outras pessoas, porque a palavra de Deus diz que Ele não vai acender uma luz para deixar embaixo da cama. A palavra de Deus, quando Deus ele liberta, quando Jesus liberta, é para que você conte para as outras pessoas. Sempre quando Jesus libertava alguém, ele mandava que a pessoa fosse contar para outras pessoas, para glorificar o nome dele, para saber que ele faz, porque tem muitas famílias, muitas pessoas na situação de que o Marcelo e a Ana Paula já passaram. Tem muitas famílias que estão vivendo nesse processo. Então, se você conhece alguém assim, você pode passar esse testemunho e dizer não, porque se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na tua também. Então, e se você tem um testemunho impactante, assim, algo que Deus fez na tua vida, vem aqui com a gente, vem aqui quarta-feira, conversa conosco aí durante a semana. A gente vai estar abrindo esse novo quadro. Hoje, assim, a gente não se programou, a nossa live teria 1 hora, eu não sei, acho que a gente passou um pouco de 1 hora. 1 hora? Então, assim, mas a gente dentro desse espaço da live, a gente pode trazer um testemunho e para glorificar o nome de Jesus e para outras vidas também que precisam, que estão desesperançados, conseguir sair dessa situação, amém? Vamos fazer uma oração para terminar nossa live de hoje, então. Obrigado, Deus, nós te agradecemos por estar aqui, te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Marcelo, na vida da Ana Paula, na vida dessa família, Deus. Com certeza, irmãos, tios, tias, todas essas pessoas são gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E também na nossa vida, Deus, no dia de hoje, nós agradecemos por todos os livramentos e pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que nesse momento, Deus, está orando, quem sabe por algum familiar que precisa dessa libertação. Então nós oramos, Deus, unimos a nossa fé e pedimos que o Senhor liberta, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que o Teu Espírito Santo, Deus, convença cada vida que está nesse momento clamando, Deus, por libertação. Que o Senhor convença, que o Teu Espírito Santo, Deus, toca em cada coração nessa noite, através dessa oração, e que muitas pessoas, Deus, recebam a cura e a libertação daquilo que estão colocando, Pai, na Tua presença. Eu não conheço, Deus, os pedidos de cada um, mas o Senhor conhece a intimidade, o Senhor é um Deus que sonda corações e pensamentos. Então, Deus, nós entregamos na Tua presença cada vida que está recebendo essa oração e pedimos que o Teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica o convite, então, na próxima quarta-feira nós estaremos aqui, não sei se com o mesmo modelo de live, quem sabe com palavra e louvor, mas nós estaremos aqui na próxima quarta-feira e você é nosso convidado para nos acompanhar todas as quartas-feiras e compartilhar e comentar nossa live ali, que é muito importante para nós também. Uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira. Programa Frutificando na Videira, da Igreja Videira Verdadeira. Apresentação: missionária Marinete Souza. Todas
as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado.